Olá, vamos falar um pouquinho sobre desenho hoje. Acho que depois de tanto tempo aí exercitando o aquecimento, é hora da gente começar a rabiscar alguma coisa. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o manuseio do papel, né? Procura evitar ao máximo manusear demais a folha, porque a ponta dos dedos acaba soltando um pouco de gordura sobre a folha, e isso na hora de você fazer um sombreado, por exemplo, vai acabar aparecendo aquele monte de digitais, enfim, o desenho vai ficar com um aspecto meio esquisito, né? Então um dos primeiros cuidados ao manusear a folha é procurar evitar de ter esse contato. Se for pegar, pegue pelas beiradinhas, que normalmente é a área onde a gente acaba filetando depois com estilete, né? Ou então, se você não for filetar, um pedacinho de papel toalha é o suficiente para que você possa, de repente, transportar a folha de um lugar para o outro. Tem gente que tem um problema assim de suar demais a mão, né? Então fica como dica o seguinte: em intervalos regulares, procurar lavar suas mãos, né? Lavar e secar bem. Se for o caso, de repente até aplicar um pouco de talco nas palmas das mãos, ou se for um suor excessivo. Eu lembro de ter visitado um estúdio uma vez e vi uma coisa bem bacana, que o pessoal que trabalhava com arte final costumava a usar, né? Que é uma luva comum, enfim, dessas luvas, vamos dizer assim, de frio, com a ponta dos dedos cortadas, né? Só para você ter um pouco mais de firmeza na hora de empunhar o material. Mas a luva acabava protegendo a mão toda, e aí ao contato da mão com o papel, você acabava não suando, né? Uma outra dica é, durante o desenho, você colocar uma folha de papel toalha por baixo das suas mãos, né? Na hora de você fazer o rabisco, enfim, para que tenha uma proteção maior. Se for até o caso, de repente uma outra folha para dar o apoio, e assim você evita de encher de digitais o seu desenho. Bom, existem algumas coisas que atrapalham a gente na hora de fazer o traçado, né? Na hora de desenhar qualquer coisa. A primeira delas é a maneira como a gente traça. A regra geral é a seguinte: leveza. Está enxergando o traço? Só quando a gente aproxima, né? Porque se você riscar mais forte, você vai ter que empregar mais força, você vai ter a sua mão vai acabar tremendo, te atrapalha um pouco no controle do traçado. Então sempre traçar de leve. Uma outra coisa que você vai perceber é que eu estou segurando o lápis um pouco acima, né? Eu não estou enforcando a ponta, né? Isso me permite que eu consiga enxergar melhor o desenho. Outra coisa, além da leveza, é o controle da velocidade. Se você riscar lento demais, a probabilidade da sua linha sair tremida é muito grande. Se você riscar rápido demais, também você não tem controle. Além de, muitas vezes, com a velocidade, a gente acabar forçando o lápis. Então o segredo é leveza e controlar a velocidade, né? Você ter um controle do seu próprio traçado. Uma outra coisa que também ajuda a gente a desenvolver melhor o traçado é evitar usar a borracha. Usar a borracha o mínimo possível. Ao invés de sair esfregando, né, de tal maneira que vá acabar agredindo a sua folha, pelo fato de você conseguir traçar de leve, muitas vezes só esfregar a borracha num sentido único, apenas para suavizar o desenho, é mais do que suficiente. Porque se por acaso esse ato de esfregar num sentido só marcar a folha, na hora de aplicar um sombreado, não vai fazer assim grande diferença nessa área que a borracha acabou gastando. E a melhor maneira então de conseguir corrigir esse tipo de coisa é através do aquecimento. No blog existem vários deles, é só você procurar nas aulas anteriores que você vai encontrar algumas opções aí
mais interessantes para você trabalhar o seu traçado. Vou mostrar uma delas, né? Então você pega a sua folha, divide a olho na metade, nos dois sentidos, né? E aí puxa o traço dividindo a folha, sem se preocupar se o traço ficou reto ou não. A mesma coisa aqui na horizontal, né? E aí puxa essa linha. Nesse lado aqui de cima, procura segurar o lápis como se fosse um martelo, né? Como se a gente fosse usar para dar algumas batidinhas. Ou você risca dessa maneira, ou você apoia um dedo sobre o lápis para poder ter um pouco mais de firmeza. Vamos começar trabalhando linha reta. Então você começa fazendo assim, num sentido só. Apoia o lápis aqui e o seu olho vai estar fixo na outra ponta, que vai te ajudar a trabalhar a linha reta, né? Então olha para lá e puxa o traço. Olha para baixo, puxa o traço de novo. Assim ininterruptamente, né? Vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, sem desencostar o lápis do papel, numa sequência aí grande, vai trabalhando. Parou. No outro sentido, olha o começo, olha o fim, né? Aquela coisa toda. Vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Procurando fazer o exercício de repetição. No sentido em pé, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Percebe que os primeiros traços sempre ficam meio tortos, né? E aí para finalizar, um único traço num sentido só. Vai. Você vai perceber que esse último traço sempre fica mais reto que os outros. Para círculos, ensaia o movimento no ar, né? E aí tenta de uma vez só fazer. 1, 2, 3, 4, 5. Vários deles, de vários tamanhos. Vá preenchendo a folha. Eu coloquei como dica, de repente você pegar uma moeda ou um compasso e fazer um círculo perfeito, e aí treinar em cima do círculo perfeito e depois repetir o movimento aqui do lado. Depois que você conseguir um certo grau de firmeza aí no seu traçado, você vá repetindo da maneira como eu coloquei aqui. Percebe que às vezes no começo sai meio torto, e aí ao longo do traçado a gente acaba corrigindo, né? Um outro exercício legal para círculos é partir de um centro, você vai fazendo um emaranhado de linhas como se fosse um furacão, né? Então parte do círculo, você vai rabiscando e procurando que esse rabisco fique sempre o mais redondinho possível, né? Ou menos oval. Saiu torto, você continua corrigindo, né? Continua corrigindo o traçado e vai aumentando aos pouquinhos, procurando deixar sempre o mais redondinho possível, né? O mais redondinho possível. Percebe como é um exercício para domínio do círculo, né? Uma outra maneira é encaixar o círculo dentro do quadrado. Então você vai lá, faz com linhas retas 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. É um quadrado, não é um retângulo, não é nenhum outro formato, é um quadrado. E nesse quadrado, dentro, ó, dá uma ensaiadinha no ar e faz 1, 2, 3, 4, 5 voltas. De vários tamanhos, tá? Preenchendo aí essa folha toda. Então esse é um exercício básico para você fazer diariamente. Um dos muitos que eu indiquei para vocês no blog. Sempre que for começar a desenhar, começa por uma sessão de aquecimento.